Você sabe que para construir ou para reformar custa dinheiro pra dedéu, né? Ih, meu filho, eu nem durmo direito só pensando nisso. Pois é, e pior, você pode até gastar muito mais para reparar alguma coisa que não ficou muito bem feita na sua obra. E muitas vezes isso acontece porque as pessoas tentam economizar aonde não deveriam. E aí vem aquele famoso barato que sai caro, já ouviu falar? Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 itens que eu não economizaria de jeito nenhum na minha casa aí se eu estivesse construindo ou reformando agora, para você entender a importância desses itens. Bora ver isso agora! Fala pessoal, tudo bom? Todo mundo gosta aí de dicas para economizar na construção, né? Afinal de contas, construir e reformar sempre custa ali um valor bem alto. Só que você sabia que existem economias que podem mais te atrapalhar do que te ajudar? Não é possível? É possível sim, e muitas vezes nesse desespero da gente tentar economizar na nossa construção para viabilizar ali o nosso sonho e tudo mais, nós acabamos fazendo escolhas que vão fazer a gente gastar muito mais dinheiro lá na frente. Porque não são economias muito inteligentes, sabe? Você quer falar que é uma economia burra, né? Pode falar, fala aí. Pois é, meu jovem, porque se você fizer essas escolhas aí, você vai abraçar ele. Quem? O arrependimento. E como eu sei que muita gente tem essa curiosidade, né, e pergunta aqui embaixo, Ralf, o que você faria se fosse sua casa? Nesse vídeo eu vou te mostrar esses 10 itens aqui que eu não economizaria de jeito nenhum, porque eu tenho certeza que trariam prejuízos lá na frente. Mas antes de mais nada, por favor, não esquece aquele joinha não, tá bom? O like ajuda demais aqui o nosso canal, se você puder fazer eu vou te agradecer demais. E se você puder também se inscrever no canal, eu ficaria muito grato, porque aí dá um incentivo danado aqui pra gente continuar fazendo os vídeos. Você não tem ideia de como que a gente fica feliz do lado de cá. E ó, escrevendo esse roteiro aqui eu listei mais de 30 itens pra vocês, mas botei só 10 aqui pro vídeo não ficar muito grande. Se vocês quiserem que eu continue, faça uma parte 2, parte 3, coloca nos comentários, se tiver muita gente pedindo, eu trago pra vocês. Primeiro item que eu não economizaria de jeito nenhum, e esse aqui é até um erro que muitas pessoas cometem quando elas querem economizar, ou até mesmo o seu construtor, alguém que você contratou, tá economizando aí pra sua obra e tudo mais, então fica de olho pra ver se estão fazendo isso, tá? Então o primeiro item aqui é o seguinte, não economizar no tratamento do seu muro interno. Tem muita gente que vai fazer esse tratamento, impermeabilização na sua fachada, e ela fica ali pintada, bonitinha durante muito tempo. Só que o seu muro, em pouquíssimo tempo, ele fica o quê? Descascando, tudo ruim ali, com um acabamento que não fica legal. Por causa de que isso acontece? Gente, mas eu vou gastar a mesma coisa da fachada no muro? Você tá doido? Aí dá ruim, você não sabe por causa de quê. Ambas as paredes ficam na parte externa, pessoal. Pegam chuva, pegam sol. E se não tiver ali o tratamento correto, a impermeabilização correta, o seu muro vai ficar danificado, não tem jeito. Tudo bem que isso aí pode acontecer por vários outros motivos, tá? Como, por exemplo, uma umidade que tá vindo ali do seu vizinho. Pode ser a qualidade do seu reboco, a qualidade da areia que foi utilizada para fazer reboco também. Mas aqui eu vou focar em te explicar mais na parte da pintura mesmo, tá? Tem gente que pinta diretamente em cima do reboco, ou até mesmo passa um selador em cima da massa que tá úmida. Com o tempo, essa pintura vai descascando mesmo, não tem jeito, pessoal. Então vamos lá. Qual o tratamento que você tem que fazer na sua fachada e no seu muro ao mesmo tempo? E aí eu não tô nem falando da questão de impermeabilização do baldrame, da fundação, não, tá? Isso aí é um outro item que também precisa, mas aqui eu tô falando mais da pintura. Se você for fazer uma textura, tem que passar um selador ali em cima do seu reboco e depois passar a textura. Se for uma pintura, você vai passar uma massa acrílica, vai lixar, depois você vai aplicar ou tinta acrílica ou tinta emborrachada. Porque depois, se você tiver que reparar isso, pessoal, você vai gastar mais dinheiro, não tem jeito, você vai ter que raspar aí onde está soltando, vai ter que passar ali uma massa acrílica, lixar, passar fundo preparador e depois pintar de novo. Cuidado também para você não fazer essa pintura com a parede quando ela estiver, por exemplo, com alguma marca de gordura ou de sujeira, porque senão a pintura vai ficar soltando também. Colocar alguma tinta também de uma qualidade inferior não é legal, tá, gente? Porque ela pode ir desbotando com o tempo, pode ir descascando, pode ir apresentando algum tipo de mancha. Se você quer aprender a escolher tinta aí certinha para sua casa, para fachada, para todos os cômodos da sua casa, tem um vídeo bem completinho aqui sobre tintas. Dá uma olhadinha aqui em cima no card, aqui na descrição, tá bom? Segunda economia que não é muito inteligente para você fazer aí na sua casa é quando você quer comprar um piso só porque você viu na promoção. Gente, mas eu vou perder a oportunidade, Ralf? Não é isso, jovem gafanhoto. Se você achar o piso certo na promoção, beleza, você pode comprar. Mas o problema é que muitas pessoas vão se baseando só no preço na hora de comprar algum acabamento. E não é assim, pessoal. Você precisa saber se aquele piso que você está comprando atende a demanda que você precisa. Por exemplo, o PI do esmalte desse piso, se for um piso cerâmico ou um porcelanato esmaltado, atende o ambiente específico que você vai revestir? É um piso muito liso que você vai colocar num ambiente que pode ficar perigoso, que você pode escorregar? Você sabia que tem pisos que eles têm mais porosidade do que outros?
se cair muita água, alguma coisa em cima dele, ele pode ir manchando com o passar do tempo. E aí você mal vai ter colocado esse piso, vai ter vontade de quebrar tudo e trocar para botar um novo. Tem pisos também que você tem a borda bold e que o fabricante vai te exigir colocar um espaçamento maior ali entre eles, que você vai ter mais rejunte, vai ter mais manutenção. Agora você falou um assunto delicado aí, que eu não vou com a cara desse rejunte. Pois é, dá trabalho para manter no dia a dia, né? Por isso a gente tem que escolher os nossos pisos, pessoal, pensando em todas as características que a gente precisa para aquele espaço. Não tô dizendo que comprar um piso mais barato seja ruim, pelo contrário. Dá para você economizar bastante aí, por exemplo, comprando uma cerâmica ao invés de colocar um porcelanato, ou até mesmo colocando uma cerâmica daquela de massa Grace, que ela tem um acabamento muito bonito, até muito parecido com o porcelanato e costuma ser mais barato, ou até mesmo os próprios porcelanatos, tá? Você pode encontrar modelos aí tipo B, tipo C, que vão ter algum defeitozinho sim, mas você pode colocar esses pisos em áreas menos nobres da sua casa, ou até mesmo onde a própria paginação pode esconder alguns desses defeitos. Eu já fiz um vídeo aqui com 20 itens que eu economizaria na minha construção se eu estivesse fazendo agora. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição. E lá eu também falo sobre essa questão do piso. Então o problema aqui, pessoal, não é o piso barato, é você escolher ele sem pensar nas características necessárias para sua casa. Eu também não utilizaria alguns revestimentos e pisos que imitam outras coisas. Tem algumas cerâmicas aí, por exemplo, que vão imitar tijolinho, vão imitar ali uma grama e tudo mais. E aí quando você coloca uma do lado da outra ali, com aquele espaçamento maior, com mais rejunte, se ele for bold, ele fica muito artificial. Terceiro item que eu não economizaria aqui na minha casa são em alguns móveis. Não tô dizendo pra você botar móveis de design, aquelas coisas caras pra caramba, não. Tô falando de você pensar no seu conforto, no seu dia a dia, de acordo com como você usa aquele espaço. Por exemplo, vamos dizer que você tem um escritório na sua casa. Você não vai botar qualquer cadeira ali. Tem que ser uma cadeira que seja mais confortável pra você. Porque senão depois chega o final do dia aí, ó, você tá com a coluna toda doída e não sabe por causa de quê. Ih, meu filho, eu sou jovem, não tem dor nas costas não. Ah, tá. Bota uma cadeira ruim se trabalhar aí pra você ver o que é bom pra tosse. O mesmo cuidado você também tem que ter lá com o seu sofá. Por exemplo, se é um sofá que vai ficar ali numa sala de estar, sala de TV, o seu estofado ele precisa ser um pouco mais firme, não ser muito profundo, sabe? O encosto também é legal que ele seja mais reto, porque isso aí facilita você levantar e se sentar no local. Se você tem ali um sofá que é muito mole, com uma espuma muito mole, ela não fica tão confortável assim, por exemplo, para uma pessoa mais idosa, ou até mesmo para uma visita, né, que não está acostumado ali com aquele sofá, na hora de levantar e se sentar, não fica muito confortável não. A densidade que você pode trabalhar para um tipo de sofá assim é em torno de 28 a 33. Se for ali só uma sala de estar, pode ser até um pouco mais, aí depende muito do seu gosto. Cuidado também para você não colocar tecidos que são fáceis de sujar. Você tem crianças em casa, se tem pets na sua casa que costumam subir no sofá. Tecidos também que esquentam demais, se você mora num lugar quente não é muito legal, tipo um couro sintético, um veludo, buclê. Então nesses casos você tem que escolher esses itens de modo que vão trazer o conforto para você. Pensa só no preço não, lógico, tenta aliar as duas coisas. A mesma coisa em móveis modulados, tá gente? Existem alguns módulos desses que são mais fininhos, são mais estreitos. Então você coloca um móvel desse, por exemplo, que tem quase 50 ali, e você quer botar uma bancada de 60, como é que você vai embutir depois ali uma cuba, um cooktop, alguma coisa assim? Gente do céu, não tinha pensado nisso? Pois é, porque senão depois você vai fazer o quê? Você vai ter que comprar outro móvel? Ou então você vai ser obrigado ou obrigada a comprar uma cuba menor que não era o que você queria. Só por causa disso? Tem que tomar cuidado com essas economias aí. Não tô dizendo que móvel modulado é ruim não, tá? Muitíssimo pelo contrário. Acho que é uma ótima forma de você economizar. Até já fiz um vídeo só sobre isso, que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição, tá bom? Quarto item que eu não economizaria na minha obra de jeito nenhum, pessoal, é com a estrutura da nossa casa. Para você ter ideia, a estrutura ela pode variar ali em torno de 15 até 30% do valor da obra toda. Imagina só você ter um gasto a mais para poder reparar um item caro desse na construção como um todo. Nossa, não gosto nem de pensar num negócio desse. Pois é, então você não pode deixar de fazer projeto estrutural, tá, gente? Tem muitas pessoas aí que, infelizmente, fazem um projeto arquitetônico e depois chegam lá na obra e falam, não, aqui eu vou conversando com o pessoal, a gente vai decidindo a parte estrutural. Não faça isso, hein? Ai, que susto, miséria. Não, rapaz, é só pra te alertar aqui, tá? Porque um problema na estrutura, pessoal, das duas, uma. Ou você vai ter problemas aí estruturais que podem gerar trincas, rachaduras e até mesmo colocar em risco aí a sua família e você. Ou até mesmo você pode ter um superdimensionamento dela que vai te fazer gastar muito mais sem a menor necessidade. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, Ralph, meu pedreiro falou que fez uma estrutura aqui que dá pra fazer até 3 andares aí em cima. Mas me fala uma coisa, você vai construir 3 andares na sua casa? Não sei. Primeiro que a gente não sabe se essa informação é verdade ou não, porque a gente não tem um projeto, não tem ali uma memória de cálculo, nada para avaliar. Segundo que, mesmo que tenha feito ali para 3, 4 andares, olha só como você gastou a mais sem a menor necessidade para construir a sua casa. Pode ser até mesmo que você imaginou colocar mais 2 andares
unidades ali, só que no Código de Obras da sua cidade não permite. Você sabia que existem locais que você tem limite de gabarito, sim, para a altura das construções? Você sabia que se você tiver num condomínio fechado, dificilmente você vai ter essa liberdade? Ué, não posso fazer o que eu quiser no meu terreno, não? Pois é, existem leis aí no Código de Obras que determinam o que a gente pode e o que a gente não pode construir. Tem que tomar cuidado com isso. Eu também jamais economizaria de fazer ali o estudo de sondagem, pessoal, que é aquele estudo que a gente vê a profundidade do solo, onde nós temos o solo mais firme, para saber exatamente qual o tipo de fundação que a gente tem que usar. Não adianta você querer colocar uma viga baldrame, colocar ali uma sapata corrida, se você não sabe se o solo mais firme está mais profundo, que seria necessário talvez uma estaca. Aí você faz uma fundação que não atende ali, por exemplo, a carga da sua construção e o tipo de solo que você tem, e você vai ter um monte de problemas aí de rachaduras, até mesmo de recalque, que é quando uma casa pode afundar no terreno, tá? Na verdade, pessoal, eu sempre recomendo para vocês, não economizem em projeto nenhum. Todos eles são documentos que você vai ter, até mesmo para você saber quem você vai cobrar depois se algum problema acontecer. Se você somar todos os projetos aí, os essenciais para uma obra acontecer, tá? Que são aí o projeto arquitetônico, projeto estrutural, instalações elétricas, hidráulica, esgoto, esses são os essenciais. Isso aqui dá mais ou menos em torno de uns 7% do valor da obra toda. Não fazer projetos, em média, traz aí de retrabalho, gambiarras, desperdícios em torno de 20 a 30% da obra toda. Isso aí por baixo, tá? Porque às vezes pode ser muito mais. Aí eu te pergunto, aonde que tá a economia em não fazer projeto, pessoal? Não sei. Pois é, essa aí é uma economia realmente que não é muito inteligente, então toma cuidado com isso. Quinta economia aqui que eu não faria, mas de jeito nenhum, é tentar economizar nas instalações da nossa casa. Pessoal, tudo aquilo que vai necessitar aí de uma infraestrutura, né, que passa ali, por exemplo, por dentro da sua parede, que passa ali pelo seu piso, tudo isso aí eu considero uma coisa meio crítica, porque se você utilizar algo de qualidade inferior, para reparar depois não tem jeito, é só quebrando mesmo. Então você imagina ali com o seu porcelanato, com tudo já bonitinho, tudo já colado no lugar. Por exemplo, na parte elétrica, se você colocar ali, ó, fios elétricos de qualidade inferior, isso pode dar um monte de problema para você. Pode trazer superaquecimento, curto-circuito, interrupção ali frequente de energia na sua casa, fora os sistemas de proteção que muita gente deixa de utilizar para querer economizar. Isso aí até coloca a sua casa e você também em risco. É o caso, por exemplo, do DR, que tem gente que quer economizar e ele te protege de levar choques e até mesmo de ter incêndio na sua casa. Também tem o DPS, que ele protege a sua casa caso caia um raio ali, alguma coisa, de não queimar a sua televisão ou algum outro aparelho eletrônico. Sem falar também no aterramento, que é essencial aí para uma casa. Outra economia que as pessoas fazem às vezes ali é o tubo de ventilação no banheiro. Você sabia que essa tubulação ela é necessária para tirar os gases que estão nas tubulações de esgoto ali dentro? Porque sem essa tubulação, o seu banheiro pode ficar com um mau cheiro terrível. Ó, já vou avisando que não fui eu não, hein? Essas tubulações vão ter gases mesmo. E para reparar depois, você só pode quebrar tudo ali para colocar. Olha só o transtorno e o prejuízo que você vai ter. Tudo bem, você pode ter mau cheiro por outras coisas no banheiro, tá? A má instalação de um vaso sanitário, um sifão e tudo mais. Mas se você não fizer essa tubulação de ventilação aí, ó, já vou te avisando, vai feder, hein? Misericredo, gente. Sexto item aqui que eu não economizaria de jeito nenhum é na mão de obra que a gente vai colocar aí na nossa obra. Eu sei que mão de obra é um negócio meio complicado, é difícil você achar uma boa mão de obra hoje em dia, mas assim, se você puder contratar a melhor possível dentro da sua realidade, faça isso. Porque não adianta, pessoal, você colocar aí uma bancada caríssima, um porcelanato caríssimo, se você tem uma mão de obra que não vai saber manusear aquele material. Imagina só, você colar o seu piso e ele depois ficar ali com um monte de dentezinho pra cima, ou então na hora do corte ficar com aqueles cantinhos meio comidos assim, sabe? Meio mordidos ali, que não é muito legal. A mão de obra, ela é responsável também por ter os equipamentos necessários para poder cortar um piso, para fazer essas coisas. E existem revestimentos, existem acabamentos que a gente vai usar que você precisa de coisas específicas. Por exemplo, para fazer uma bancada de porcelanato, você não vai colocar o mesmo disco que você usa para cortar um granito. É até comum, por exemplo, para fazer esse tipo de bancada, você ter um custo alto por conta da mão de obra mesmo, porque é um negócio bastante trabalhoso, sabe? Eu até já expliquei como é feita uma bancada de porcelanato. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card e aqui na descrição. Então, assim, busque a melhor mão de obra que você puder, visite obras que essas pessoas já fizeram, tenta conversar com outros clientes que já foram atendidos por essas pessoas. O ideal, pessoal, é que você tenha naquela mão de obra algum profissional que possa se responsabilizar tecnicamente por aquilo que está sendo entregue a você. Seja ali um arquiteto, um engenheiro. Se você vai contratar um profissional assim, autônomo, um pedreiro aqui, outro profissional ali, o ideal também é que você tenha contratos, né? Para você se proteger de muita coisa. E eu sei que é comum nesses
desses casos, esses profissionais não terem, às vezes, um modelo de contrato e tudo mais. Nesses casos, eu te aconselho que você procure, né, um advogado, alguém que possa te orientar, até mesmo para você criar um modelo de contrato que seja justo para você e para esse profissional, para todo mundo ficar feliz no final. Cuidado também com aqueles profissionais que falam que fazem tudo. É muito importante você contratar pessoas que são especialistas para cada área. Por exemplo, na parte elétrica, você vai procurar um eletricista. Na parte de hidráulica, tem um bombeiro hidráulico ou encanador. Na parte civil, de modo geral, alvenaria, reboco e tal, você vai procurar o pedreiro. Quem vai fazer o seu telhado é um carpinteiro e por aí vai. Ah, Ralf, mas eu tenho um profissional muito experiente aqui que vai me ajudar. Os maiores problemas começam com essa frase aí, jovem gafanhoto. Ah, para, não fala isso não. Falo sim. Quanto mais especialista um profissional for em uma área, melhor ele vai te atender. Profissionais que fazem tudo, às vezes podem ser muito bons de fato, mas em algum ponto desse processo todo ele pode acabar te deixando na mão. Então toma cuidado com isso. Sétimo item aqui que você não deve economizar, pessoal, é na hora de fazer uma tabica de gesso aí, se você estiver fazendo um forro. A tabica, para quem não sabe, é aquele forrozinho negativo que fica em volta ali de um ambiente. Ele serve para minimizar problemas de trincas que a gente possa ter no nosso forro. O que acontece? As paredes, pessoal, elas podem se dilatar, ou até mesmo a estrutura pode se movimentar e você pode ter trincas no seu forro. Se você tem logo acima do seu forro ali uma variação muito grande de temperatura, como por exemplo não ter uma laje e ter logo um telhadinho ali de fibrocimento, alguma coisa assim, pode ter certeza que ali em cima vai ficar muito quente. E isso aí vai proporcionar mais dessa dilatação e vai trincar o seu forro. Ah, mas botar esse negocinho ali em cima vai ficar cheio de teia de aranha, Ralf. Ah, jovem gafanhoto, você prefere ter umas teias de aranha ali para limpar ou ficar com o seu teto todo trincado depois? Tem que pensar nisso, pessoal. Vai ficar mais caro um pouquinho para fazer a tabica? Vai, mas pelo menos você vai ter ali um forro que vai durar muito mais tempo. Se você puder gastar um pouquinho mais ainda e fazer com forro de gesso acartonado, melhor ainda para você. Oitavo item que eu não economizaria aqui, já que eu falei, né, da questão do telhado e essas coisas, se eu fosse fazer uma casa aí sem laje, eu não utilizaria ali uma telha de fibrocimento ou essas metálicas. Eu sei que elas são mais baratas, pessoal, só que elas são péssimas aí no isolamento acústico e térmico também. Então, assim, a sua casa vai esquentar pra caramba. Então, se eu não fosse colocar uma laje na minha casa, eu escolheria colocar ali, por exemplo, uma telha cerâmica ou uma telha termoacústica, que pra mim é melhor ainda. E ali na parte de baixo, ainda assim, eu faria um forro de gesso para minimizar ainda mais a questão térmica e a parte acústica aí da casa. Nono item aqui que eu não economizaria para fazer minha casa, pessoal, são os custos que a gente tem para regularizar essa obra. Eu sei que muitas obras no Brasil acontecem de maneira irregular, sem a pessoa levar na prefeitura e tudo mais, só que isso é um risco, né? Porque uma obra irregular, ela pode ser multada, você pode ter uma obra que pode ser embargada, ou até mesmo, em alguns casos, você tem que demolir ou desfazer uma coisa que você fez porque não está seguindo ali as normas do Código de Obras. Que é um exemplo muito clássico disso aí que acontece bastante, é quando a pessoa lá abre uma janela sem respeitar os afastamentos obrigatórios. E aí, se você for denunciado ou denunciada, seja pelo seu vizinho, ou até mesmo uma pessoa que passa na rua e vê, você é obrigado ou obrigada a fechar aquele vão. Imagina só, você ter um cômodo da sua casa que vai ter que ficar sem janela, escuro, muito ruim, justamente porque você abriu num local que não poderia fazer. Fora os custos que a gente tem, infelizmente, com impostos, né, pessoal, para poder fazer uma construção. Você tem valores aí de INSS, ISS, valor de alvará. Infelizmente, a gente tem que prever essas coisas quando a gente vai fazer a nossa construção, para ver se essas coisas também se encaixam no nosso orçamento. Meu conselho para você é o seguinte: faz lá o seu projeto arquitetônico, depois você pode procurar aí alguma empresa de contabilidade que seja específica dessa parte de impostos, né, na construção civil e tal, para te dar um norte legal de quanto que você pode gastar para aquela construção mesmo. Porque a obra, gente, não é só material, mão de obra, projetos, também tem essas partes aí de aprovação, que às vezes pode ficar puxado para muita gente. Se você vai reformar um apartamento, alguma coisa assim também, verifica com o condomínio tudo o que é permitido e o que não é permitido. Porque vai que você faz alguma coisa lá na sua obra e depois você recebe uma multa, ou até mesmo fica impedido de dar continuidade numa coisa que você está construindo, enfim. Gente, que enjoo essas coisas! Pois é, meu jovem, infelizmente tem muita coisa pra gente pensar mesmo. Décimo item que eu não economizaria de jeito nenhum aqui na minha construção, e se vocês quiserem que eu continue aqui, fazer tipo um quadro desse aqui, botem nos comentários que eu trago parte 2, parte 3 pra vocês. Eu não economizaria na iluminação da minha casa. Ah, tá bom, eu vou botar o quê? Uma discoteca cheia de luz de LED, igual todo mundo tá fazendo hoje em dia? Não, eu não falei nada de botar um monte de luz assim sobrando, não. Tô falando de você colocar aquilo que realmente vai atender o espaço. Porque muitas vezes as pessoas querem economizar com isso e ficam com ambientes ali escuros, que não atendem no dia a dia. Por exemplo, uma cozinha, um local de trabalho, tem que ser muito bem iluminado. Um home office, se você tiver na sua casa. Para tudo isso aí, pessoal, existe um cálculo luminotécnico que a gente faz no projeto para atender cada espaço, tá? Para você não ficar com aquele ambiente cheio de sombras, assim, que não é muito confortável. Eu também não economizaria na luz natural. Lógico, eu não ia botar um monte de janela gigante assim, se isso não coubesse no meu orçamento.
orçamento, mas eu escolheria as janelas nos locais estratégicos. Vamos dizer que você precisa muito iluminar um ambiente. Aí você abre uma janela numa fachada sul, por exemplo, não vai te atender, porque não passa sol por ali. Eu tentaria jogar para uma fachada oeste, onde você tem luz natural ali o dia inteiro. Então essas coisas a gente só pensa o quê? No projeto. Por isso que você precisa dessa ajuda aí desde o começo lá no seu planejamento, tá bom? Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha que é uma economia que não é muito inteligente numa obra, que vai trazer prejuízos lá na frente? Coloca aí embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Se você puder, por favor, não esquece não, tá bom? Aquele joinha, o like, me ajuda demais. Te agradeceria do fundo do coração se você pudesse se inscrever no canal. E lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!